seguinte: nesse sentido, eu gostaria de primeiramente falar sobre a construção da nacionalidade e o papel da literatura nesse momento. E aí coloquei alguns marcos: a independência do país, que em 22, com a espírito, a euforia do momento de 22, surge a necessidade de termos uma literatura que fosse nacional, que representasse o povo, dentro da ideia alemã de que a literatura é uma das mais altas expressões da cultura e que esse espírito do povo se manifestaria nas artes. No caso da literatura, vem a ser isso. No Brasil, isso redunda no romantismo, que nasce em 1836, com a obra Os Filhos Poetas e Saudados, de Gonçalo de Magalhães, que na mesma época lança o seu discurso de história da literatura brasileira. Até então, nós estávamos diretamente vinculados à cultura portuguesa. E essa inovação de termos um resumo, um contexto em que se estudasse a literatura pátria, desvinculada do português, é que vai começar a consolidar a nossa ideia de nação e consolidar a nossa ideia de uma literatura independente, tal como éramos, pelo menos era o que se acreditava, do ponto de vista político. Mais adiante, para essa afirmação no campo da educação e para a afirmação das histórias das disciplinas escolares, surge o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II, depois, em tempos republicanos, vai se chamar Ginásio Nacional, em 1837, vai virar um parâmetro, um modelo de produção acadêmica e de livros didáticos para o restante do país. Se fosse adotado no Colégio Pedro II, seria adotado nas demais escolas. E foi o que aconteceu. É certo que tinha prioridade para essas adoções de livros didáticos eram professores da própria instituição, que foi o caso do Silvio Romero, ainda que fosse da cadeira de filosofia, e o João Ribeiro, que era professor de história, mas eles tiveram suas obras adotadas nas disciplinas ligadas à língua portuguesa e à literatura, que até então estavam vinculadas à retórica e à poética. E o grande marco da nossa literatura é a história da literatura brasileira de Silvio Romero, a primeira edição em 1888, que vai se tornar o primeiro grande trabalho de um brasileiro sobre a literatura pátria. Antes disso, só tínhamos tido o Ferdinand Denis e o Ferdinand Wolff com obras ligadas à nossa literatura, e escritas em francês e adotadas em francês nas nossas escolas. E quem quebra isso é o Silvio Romero, em 1888, com a história da literatura brasileira, que vai ser adotada em 1892 no Pedro II. Tem uma reedição pela Garnier, em 1902, mas, como era uma obra muito extensa, provavelmente esse foi o motivo, ela vai ser sintetizada num compêndio, que é o Compêndio de História da Literatura Brasileira, que é o foco do nosso trabalho, que teve duas edições durante a vida do autor. 1906, que foi considerada polêmica, com alguns autores desagradados porque foram citados de forma não muito elogiosa, e a 1909, que foi a edição chamada de edição refundida, que vai se configurar como a obra didática desse período. E, por fim, nesse outro marco inicial, a literatura é considerada como uma disciplina autônoma. Até então, a literatura pertencia, os estudos literários pertenciam a outras disciplinas, e ela só vai ser estudada independentemente em 1926. E acrescento aí também como um marco importante, na década de 30, a fundação do início dos primeiros cursos superiores de letras, para a formação de profissionais do campo literário. E, antes de passar para os tópicos finalizar, o conceito de cânone e compêndio. Primeiro é importante a gente entender o que vem ser cânone. E aí eu passo por um campo religioso para explicar de forma mais simples essa ideia do cânone. São os autores seletos, os autores escolhidos, aqueles que mereceriam um lugar de destaque na literatura. No campo religioso, como é que a gente tem isso?
grande é a humanidade, mas poucos são os canonizados, poucos são os santos, os eleitos pela igreja para serem venerados. Então, no campo da literatura, seriam os autores que mereceriam o estudo, que mereceriam o destaque. E o conceito de compêndio. Compêndio, você vai encontrar no dicionário pelo menos 3 significados para ele. Mas o que nós temos aqui é de manual escolar ou de resumo. Porque o compêndio de História da Literatura, quem quiser depois dar uma checada no exemplar que eu tenho aí de 1909, ele é sintético. Ele resumiu a história da literatura brasileira, de Silvio Romero, e que vai ter uma participação do João Ribeiro como um grande autor de livros didáticos. João Ribeiro e Silvio Romero vão se tornar, no final do século XIX e início do século XX, os grandes sucessos editoriais do período. Quem lucrou muito com isso foi o Garnier e o Francisco Alves. E Silvio Romero, que pega a segunda metade do século XIX até o início de 1914, João Ribeiro, pouco depois, e falece em 64, e contou com 3 edições apenas o livro, embora tenha tido algumas reimpressões. A de 6, que foi considerada espúria pelos autores, que foi remodelada em 1909, e a de 2001 foi a edição comemorativa. Esse aí é o exemplar, o primeiro exemplar da História da Literatura Brasileira, do Silvio Romero, 1908. Eram esses 2 volumes que os alunos estudavam, o Pedro II, e que vai ser resumido pelo Romero e João Ribeiro. Esse exemplar pertence ao acervo da Biblioteca de Silvio Romero, que está hoje na Biblioteca Epifânio Doria. Esse é o outro exemplar de 1906, assim, frangalhos, que eu encontrei ainda lá na biblioteca que pertenceu ao Silvio Romero. A edição de 6, ela foi feita num material inferior à de 9, e são raros os exemplares que encontramos em estado aceitável. O único que encontrei aqui em Sergipe, por enquanto, foi esse aí, que está em estado deplorável. Está impossibilitando, inclusive, o estudo. Ao manusear, o papel tão acidificado desmancha nas mãos. E a edição 9, a que está aí. Que é mais fácil de encontrar, a edição refundida, publicada pela Francisco Alves, uma livraria que ainda hoje existe, é uma das livrarias mais antigas do Brasil, ainda em atuação. E os períodos, que foi a questão inovadora do Silvio Romero e do João Ribeiro. Essa periodização que construiu o nosso cânone escolar. Eles são os primeiros a estruturar a literatura de um jeito como a gente estabelece hoje. A que mais parece com os livros didáticos da atualidade é essa parte aí da fase romântica. Ainda vamos encontrar alguns autores que permaneceram ainda citados e continuam nos livros didáticos, como Álvares de Azevedo, Castro Alves, Tobias Barreto e o Machado de Assis. E entrou na edição de 9 porque na edição de 6 eles evitaram colocar autores vivos e Machado tinha morrido em 8, a edição de 9 ele já entra. Algumas referências são os 2 exemplares dados, alguma bibliografia sugerida, dentre eles tem um capítulo inicial do livro que eu lancei, que é o primeiro ano citado, e a tese, a dissertação do mestrado do professor Luiz Eduardo Oliveira, que eu sigo orientador do mestrado em letras, a tese do lado da Márcia Racine, sobre a antologia nacional, e o Império da Eloquência do professor Roberto Cícero de Souza, que também fez a introdução da história da literatura brasileira. Obrigado, boa noite.